uma reflexão muito profunda, nós vamos ler esse primeiro texto que fala sobre você já serviu de ponte, Chico? Olha só, o que é uma ponte? A ligação que nos ajuda a ir de um lugar para o outro. E esse primeiro texto aqui, dos lindos casos de Chico Xavier, tem um ensinamento do Emmanuel. Olha só, ele inicia dizendo assim: bem ensina Emmanuel. A natureza é sempre celeiro abençoado de lições maternais. Então, toda a natureza, todas as coisas, se nós analisarmos, sempre tem uma lição. Sempre tem uma lição para todos nós. E é isso que ele vai falar sobre a ponte. Mas ele prossegue dizendo, antes dele falar sobre a ponte, ele prossegue dizendo assim: em círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito. Tudo tem um propósito. Nada permanece sem uma finalidade justa. Tudo tem uma finalidade. Nela vemos o ensino de tudo, na natureza, nas coisas, qualquer elemento, qualquer coisa, o quadro de uma paisagem, uma árvore, o rio, a fonte, a próprio estrume. Tudo nos dá lições, quando vestido com a virtude da humildade. Se tivermos a humildade, nós vamos perceber ensinamentos em tudo na natureza, em qualquer coisa da natureza. E ele vai dizendo assim: se nós estivermos vestidos com a virtude da humildade, sem visões estreitas, lemos o livro de Deus. É como se todas as coisas nós conseguíssemos, com humildade, lermos esse livro da divindade, o livro de Deus. E ele diz que falávamos ao Chico, Ramiro Gama conta aqui, que falávamos com o Chico sobre esse assunto, sobre a natureza das coisas, que tudo tem um propósito, qualquer coisa tem um ensinamento. Falávamos com o Chico sobre esse assunto, ao passarmos sobre uma ponte. E ele lembrou Casimiro Cunha, o poeta, em sua maravilhosa cartilha da natureza, que ele psicografou dizendo. Então, Chico aqui, naquele momento que eles estavam passando sobre uma ponte, ele lembra aqui desse poema de Casimiro Cunha, que diz assim: ponte silenciosa, no esforço fiel e ativo, é um apelo à lei de amor, sempre novo, sempre vivo. Vendo-a nobre e generosa, servindo sem altivez, convém saber se já fomos como a ponte alguma vez. Olha só que lindo poema de Casimiro Cunha sobre a ponte. Fala sobre ponte silenciosa, esforço, um apelo à lei de amor, liga 2 pontos, sempre novo, sempre vivo, vendo generosa, servindo sem altivez. E ele pergunta para todos nós ao final: será que alguma vez já fomos ponte? Já fomos ponte? Lembrou-se também, Chico, de haver Emmanuel perguntado um dia. Emmanuel pergunta um dia para o Chico também: você já serviu de ponte alguma vez, Chico? E que ele ficou em silêncio. Chico fica em silêncio. Mas, dias depois, o Chico estava viajando
Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. E senta ao lado dele um sacerdote. Um sacerdote. Então, num ônibus, recordara da pergunta do seu querido guia, se servira de ponte. Então, no momento que ele entra no ônibus, ele senta do lado do sacerdote e lembrou desta pergunta do Emmanuel. Se ele já tinha servido de ponte alguma vez. Com uma hora de boa conversa, então o Chico começa a conversar com o sacerdote, repartiu então com o irmão de caminhada, companheiro de viagem, tudo que já havia ganho, tudo que já havia aprendido com a doutrina espírita, trabalho no bem, o sentimento de harmonia, de paz, do dever cumprido. Então ele reparte com o irmão, com o sacerdote, tudo o que já havia ganho. Sentiu então naquele momento que fora ponte para o servo do Cristo, em tarefa testemunhal. Ganhasse a outra margem do conhecimento novo, como amigo celeste, e sentisse, então começou a se sentir maravilhado. E pergunta para nós também, para todos nós, quantas vezes podemos ser pontes? Deixamos passar a oportunidade de dar uma palavra amiga, de amar ao próximo, dar uma atenção. Que a lição nos sirva, abençoada lição de Emmanuel e também do nosso poeta Casemiro Cunha. Será que já fomos ponte alguma vez? Esse é o nosso primeiro texto da noite. E agora nós vamos ao segundo texto. O lado direito. Também dos lindos casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. Todas as coisas têm o seu lado direito e esquerdo. Como temos nossas mãos direita e esquerda, tudo quando fazemos com a direita sai mais ou menos certo. Com a esquerda sai mais ou menos errado. Pedro, apóstolo, pescador de peixes e de almas, quando pescava no lago de Genezaré, juntamente com outros pescadores, lançava a rede no lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Apareceu então Jesus e mandou que lançasse de novo, mas pelo lado direito a rede. E a rede quase se rompeu de tanto peixe. Na própria escolha dos premiados, que saem vitoriosos de suas provas, o mestre separa dos fracassados, passando os primeiros para a sua direita e os segundos para a esquerda. O lado direito é, pois, o da justiça, o bom combate, o bom caminho, a vereda certa, a vida verdadeira, a verdade mesma. Assim conversávamos com Chico, diz Ramiro Gama, em caminho da fazenda do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo. Então, estava caminhando com o Chico a caminho da fazenda e conversando sobre isso, lado direito, lado esquerdo, coisas boas, a pesca de Simão Pedro, a lição de Jesus. Foi então que um médium, Chico Xavier, concluiu, dizendo: o lado direito é o lado de Deus, o esquerdo
é o de César. E o que ele quer dizer com César? O primeiro é o dos que vivem com Deus, cumprindo-lhe a lei. Cumprindo-lhe a lei. O segundo é o dos que estão apenas e tão somente vivendo para o mundo, desejando muito sem Deus. Olha só que linda lição também dessa história de Chico Xavier, que nos traz aqui também nós atentarmos para o nosso lado espiritual, reservarmos um tempo para o nosso lado espiritual, para que a gente possa internalizar virtudes para o nosso espírito, sabendo que somos espíritos imortais. Não só viver apenas para o mundo. Ele é necessário, sim, para o nosso dia a dia, mas reservarmos uma parte para o nosso lado espiritual, para a nossa vivência espiritual. Se nós, quando ele fala quando ele fala aqui cumprindo a lei divina, nós lembramos, lá na página que trata sobre isso, quando diz o que são essas leis divinas. Se o nosso Consolador, nosso Mestre Jesus, iria exigir alguma coisa de nós para essa consolação, para amenizar as nossas aflições. E Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois a pena impõe como dever o amor e a caridade. O amor e a caridade. E nesse entendimento também de amor, de caridade, de atenção, de benevolência, em que momento nós vamos aplicar? Nós olhamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata do bem-aventurados são os mansos e pacíficos. E nessa lição, Kardec nos explica, dizendo assim: por essas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda a expressão descortês. Ser descortês, não usar da cortesia com o próximo, com a atenção, com a delicadeza para nossos semelhantes. Então, nesse capítulo também 9, lá do Evangelho, ele fala da afabilidade e da doçura. Quando ele diz que a benevolência para com o próximo, com os seus semelhantes, é fruto do quê? Do amor ao próximo. Toda benevolência, ele é um fruto do amor ao próximo. Produz a afabilidade e a doçura, que são as duas formas de se manifestar. Então, de que maneira irá se manifestar essa benevolência? De que maneira vai se manifestar? Através da afabilidade e da doçura. Então, esse capítulo aqui nos fala sobre isso. Trata da afabilidade, doçura, da paciência que devemos ter. E nesse momento, ficamos pensando aqui, mas como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Afabilidade, amor ao próximo, que é fruto, né? É o fruto do amor ao próximo, a benevolência, a afabilidade, a doçura.
em que momento eu poderia aplicar isso no meu dia a dia. E aí que nós vamos, então, para a última história de hoje, dos lindos casos de Chico Xavier. Então, nós vamos para colocar em prática, então, o que nós lemos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, da afabilidade, da doçura, benevolência, tudo fruto do amor ao próximo. Mais uma história do Chico Xavier. Inicia assim. O título é Vá com Deus, lá no livro do Ramiro Gama, na página 73. Ele conta para nós que eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. 8 horas da manhã. O Chico acorda, levantar-se então apressado, acorda apressado. Ele dormira demais. Por quê? Porque na véspera ele trabalhava muito na noite anterior, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Então ele estava psicografando até tarde. Então o Chico ele acaba acordando mais tarde, estava atrasado. 8 horas da manhã, atrasado, ele saiu apressado. Ele não esperou nem a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, Chico estava muito rápido, voava, super atrasado. Tão velozmente caminhava. Ao passar então de frente, na frente da casa da Dona Alice, a Dona Alice então chama o Chico Xavier. Chico, diz a Dona Alice. Chico, Chico. Ela começa a chamar o Chico, né, quando ele está passando, na frente da casa dela. E Chico ali, atrasado, apressado, veloz. E ela fala então, Chico, eu estou esperando desde as 6 horas da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Eu preciso de uma explicação, de uma orientação. Então, por isso que a Dona Alice estava ali. Fazia 2 horas já, desde as 6 horas, que ela está esperando o Chico passar, que ela sabia que o Chico passava ali cedo, só que dessa vez ele estava atrasado. Por isso que ela ficou tanto tempo ali esperando. Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo uma explicação. O Chico, então, passa, veloz, fala assim, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, eu lhe atenderei. E segue. Dona Alice, então, fica triste e olha o irmão que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel, então, aparece para o Chico e diz, volte, Chico, volte, atende a irmã Alice, gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico, então, volta e atende. E aí a Dona Alice fala assim, sabia que você voltava, conheço o seu coração, Chico, eu tinha certeza que tu ia voltar. Pede então explicação como tomar determinado remédio, um remédio homeopático, que ele havia receitado Dr. Bezerra de Menezes, por intermédio do próprio Chico, né, que tinha feito a psicografia e tinha receitado esse remédio homeopático. E ela pede explicação de como tomar aquele medicamento. Atendida, toda se alegra. Então o Chico explica como é que o remédio tem que ser tomado. E ela fica toda alegre e despede-se. Então ela é atendida, fica muito feliz, alegre
e se despede. Obrigado, Chico. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Vá com Deus, Chico. Chico parte apressado, então, quer recobrar os minutos perdidos, aumenta a velocidade, porque ele perdeu ali um tempinho. Quando andaram 100 passos, 100 metros, Emmanuel, de novo, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco, olhe para trás agora, Chico. Veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice e caminhando para você e vindo em direção a você. Então, novamente, o Chico olha para trás, vê uma massa branca de fluidos luminosos, uma massa branca de fluidos luminosos saindo dos lábios, da boca da irmã, da Dona Alice, atendida e feliz. Encaminhando-se para ele e entra no seu coração, no seu corpo. Chico começa a receber aquela massa de fluidos luminosos. Viu, Chico? Fala o Emmanuel. O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos. E conclui. O Emmanuel então conclui dizendo: imagina se ao invés de vá com Deus, Deus lhe pague, dissesse magoada, vá com o diabo, dos lábios estariam saindo coisas diferentes, cinzas, cisco ou algo pior, Olha só que linda lição. O Chico, então, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri, satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo, por tudo, o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Esse é o link que eu desejava fazer para todos nós hoje. Pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, olharmos o capítulo que fala sobre os mansos e pacíficos, sobre a afabilidade, sobre a doçura, e trazer para nós, na prática, o que o nosso Chico Xavier aprendeu com Emmanuel e é retratado nesse livro aqui do Ramiro Gama. Uma linda lição. Eu queria mais uma vez agradecer à TV Chico Xavier, à Rádio Chico Xavier, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo juntos e também que possamos colocar em prática no nosso dia a dia essas lições ensinadas pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso Mestre Jesus. E como diz a introdução lá do livro Jesus no Lar, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, quando diz que todos nós podemos nos habilitarmos a ser ponte, inspirar palavras, habilitando a aprendiz, traduzindo os ensinamentos eternos por meio de ações vivas, com as quais espera o Senhor atender o divino reinado de paz e de amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra nosso lar, nosso coração, abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Eu quero desejar um mês de abril de muita paz, muita luz, e que possamos aqui na primeira semana de maio, mais uma vez trazermos reflexões para o nosso dia a dia, falando sobre o Espiritismo
falando do nosso Mestre Jesus e também refletindo tudo em prol da nossa reforma íntima e do nosso crescimento espiritual. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Pensamentos positivos, muita paz e muita amor no nosso coração. Uma boa noite a todos e até a primeira semana de maio. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.